Se você já teve a oportunidade de dirigir à noite um Audi A3 daquela geração que foi de 2000 até 2006, você certamente deve ter ficado muito decepcionado com o desempenho da iluminação dos faróis desse carro. Isso porque o projeto do farol do Audi A3 dessa geração é um projeto já muito ultrapassado, está obsoleto. E se o exemplar desse modelo de A3 que você estiver conduzindo tiver tido os faróis originais substituídos por faróis paralelos, a situação piora mais ainda, porque além de um projeto antigo, obsoleto, você ainda tem uma péssima qualidade de construção e um péssimo acabamento interno do projetor original. Mas, como muitos donos de A3 já sabem, esse problema tem solução, que é fazer o retrofit, substituindo o obsoleto projetor original do farol do A3 por um projetor mais moderno, como o Mini H1 9.5, por exemplo. A principal questão é o custo para realizar esse tipo de serviço num farol como o do A3, por exemplo, que já tem projetor de fábrica. E esse tipo de farol requer uma habilidade maior do profissional que vai estar executando o serviço, o que faz com que a mão de obra acabe ficando mais caro do que se ele tivesse simplesmente instalando um projetor num carro que não tem projetor de fábrica. Por esse motivo, com a ajuda da modelagem e da impressão 3D, eu consegui desenvolver um adaptador que vai facilitar muito a vida de quem quer fazer a substituição do projetor do seu farol do Audi A3 de uma forma muito mais fácil e ainda economizando uma boa grana. E é exatamente sobre esse kit de retrofit plug and play para o farol do A3 que nós vamos falar no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês o motivo pelo qual é necessário fazer o retrofit no A3 para você ter uma iluminação decente. Por que você colocar uma lâmpada mais forte, um LED ou um xenon, não resolve o problema? Porque, como eu já disse no começo do vídeo, o projetor do farol do A3 é um projetor já bastante obsoleto, ultrapassado, então a iluminação dele não é muito boa. E se você ainda considerar um farol paralelo, como é o caso desse daqui, além do projetor ser antigo e obsoleto, ele tem um acabamento horroroso. Se vocês olharem por dentro do projetor, vocês vão ver que o cromo do projetor é totalmente fosco, é como se fosse um aço escovado. O farol, para iluminar, para ele refletir a luz para frente, ele precisa ter um cromo impecável para que essa luz seja refletida. Quando você tem um acabamento meio fosco como esse aqui, você perde muita capacidade de iluminação que a lâmpada tem para te oferecer. Se vocês derem uma olhada dentro do projetor Mini H1 9.5, que é esse que eu costumo instalar para os meus clientes, vocês vão ver que o cromo dele é impecável, é um cromo igual um espelho mesmo. E para comprovar para vocês que simplesmente substituir lâmpada no A3 não resolve, eu fiz alguns testes com o luxímetro, né, para fazer a aferição da quantidade de lux que o farol está gerando. Todos os testes foram feitos à mesma distância e, como vocês podem ver, o farol original do A3 com esse projetorzinho original aqui estava gerando ali em torno de 500 a 600 lux, mais ou menos. E aí eu fiz a instalação da lâmpada de LED K5C, o modelo Premium, top de linha, para ver se a gente conseguia melhorar a iluminação desse farol apenas instalando LED. E o resultado que nós obtivemos no projetor original com o LED K5C foi na casa de 2.000 e poucos lux, ou seja, aumentou muito pouco. Depois, para comprovar como que o que realmente vai mudar a iluminação do A3 é a substituição do projetor, eu fiz o teste do Mini H1 com a lâmpada halógena original, a mesma lâmpada que eu testei aqui no projetor original do A3, e ela rendeu ali 500 e poucos lux, rendeu aproximadamente 9.000 lux no projetor Mini H1. Ou seja, utilizando a mesma lâmpada, né, a lâmpada H1 halógena original, o projetor Mini H1 estava iluminando quase 20 vezes mais do que o projetor original do A3. E aí, quando a gente faz o teste definitivo, que é o resultado que o cliente vai ter quando esse farol estiver pronto, testando o LED K5C no projetor Mini H1, nós tivemos o resultado de 24.500 lux, ou seja, uma diferença absurda considerando o que ele tinha de iluminação original aqui com esse projetor
e com uma lâmpada halógena. E isso sem contar que o projetor Mini H1 ainda oferece farol alto, coisa que esse projetor aqui não tem. Esse aqui só faz farol baixo. O Mini H1 nós temos farol baixo e farol alto, e você ainda mantém o foco de farol alto original do A3 funcionando. Então você vai ter farol baixo no projetor, farol alto no projetor e o farol alto original do carro funcionando como um auxiliar. Mas agora que vocês já entenderam o motivo pelo qual é necessário trocar o projetor do A3 para que você tenha uma iluminação decente no seu carro, eu vou mostrar para vocês o motivo pelo qual a mão de obra para trocar o projetor do A3 é um pouco mais complicada. Como vocês podem ver, esses projetores universais, eles têm uma rosca na parte de trás e eles vêm com uma porca que você consegue fazer um aperto aqui pela parte de trás do projetor. Então nos faróis que não tem projetor original de fábrica, você simplesmente encaixa as costas desse projetor no orifício da lâmpada e você rosqueia na parte de trás, e assim você fixa o projetor e está pronta a sua instalação. É só montar o farol de volta e começar a utilizar. No caso do A3, que já tem projetor original de fábrica, a gente precisa retirar o projetor original e colocar o projetor universal no lugar. A questão é que a furação do projetor universal nunca vai ser a mesma do farol original, seja do A3 ou de qualquer outro carro que tenha projetor. Você vai precisar fazer uma espécie de adaptação no farol para fixar o projetor universal no lugar. E o método mais utilizado por quem faz esse tipo de serviço, inclusive eu fazia dessa forma antes de desenvolver esse adaptador, é você pegar pedaço de metal, algumas chapinhas de metal, criar ali uma peça que ligue o furo do projetor que você quer instalar no local onde tem parafuso na carcaça do farol. Esse é um procedimento bastante trabalhoso, porque além de ter o trabalho de fixar, depois você vai ter que acender o farol e ver se a regulagem ficou certa, porque qualquer milímetro que esse projetor tiver um pouco inclinado para um lado ou para outro, o foco do farol vai ficar torto no carro quando o farol estiver pronto. Então você precisa que esse projetor que está sendo instalado fique exatamente na mesma posição que o projetor original estava antes de você tirar ele do farol do seu carro. Além dessa trabalheira de você ter que fabricar ali um suporte meio que de forma artesanal e depois fixar ele no lugar e acertar essa regulagem para que fique na mesma posição, você ainda corre o risco de, depois de muito tempo de uso, de repente alguns anos de uso, essa regulagem começar a se perder por conta da flexibilidade dessas chapinhas de metal que a gente usa para fazer a adaptação, e o farol ele recebe uma certa quantidade de vibração, própria carroceria do carro, quando você passa em terrenos irregulares. Pode ser que com o tempo essa adaptação feita dessa forma mais artesanal ela comece a afrouxar ou a empenar, pode acabar perdendo um pouco a regulagem. Então, como não é a primeira vez que eu recebo um farol de A3 para fazer esse procedimento de substituição dos projetores, pensando em agilizar esse processo e trazer mais qualidade também para esse serviço que eu presto de personalização de farol, eu resolvi desenvolver essa peça aqui, que traz muito mais firmeza na instalação, precisão na regulagem e também reduz muito o tempo de instalação, porque com essa peça eu simplesmente tiro o projetor original, encaixo o projetor universal nesse suporte e no final ele fica dessa forma aqui, com a furação dele adaptada para o bloco de iluminação do farol do A3. E aí, já com o suporte encaixado no projetor Mini H1, eu só preciso encaixar o projetor no bloco de iluminação do A3 e está pronta a instalação. Ele já fica na posição certinha, 100% regulado horizontalmente. É só fazer a fixação com as porcas que já vão incluídas no kit, montar o seu farol de volta e começar a utilizar o seu carro com uma iluminação muito melhor, que vai te trazer muito mais segurança para você rodar com o seu carro à noite. Então, adquirindo esse kit de retrofit plug and play para o farol do A3, você recebe exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Os dois adaptadores, um para cada farol, inclusive eles não são iguais, tá? O farol do lado do carona e o farol do lado do motorista, eles têm pontos de fixação diferentes, então você vai receber esses dois adaptadores, cada um específico para cada farol. Todos os parafusos e porcas que você precisa para fazer a fixação, inclusive as porcas que vão no kit são porcas travantes. Isso é muito importante porque o farol recebe muita vibração. Se você não utilizar porcas travantes, pode acontecer com o tempo dessa fixação começar a ficar frouxa e o foco do farol ficar vibrando, o projetor ficar vibrando dentro do farol, e isso vai te incomodar bastante, pode inclusive acabar queimando a lâmpada dessa vibração dos projetores. Então no kit eu mando os parafusos com porcas travantes para você fazer a instalação mais perfeita possível no seu farol, e de brinde eu envio também 4 pacotinhos de sílica, 2 para cada farol, para você fixar dentro da carcaça do seu farol depois que você fizer o seu retrofit. Todos os faróis que eu faço retrofit aqui, eu sempre fixo
pacotinhos de sílica dentro da carcaça. Isso ajuda a evitar aqueles embaçamentos por dentro da lente do farol, aquele embaçamento que deixa a lente meio esbranquiçada. Isso é muito comum quando você passa a utilizar um farol de LED. Em dias frios, dias chuvosos, é normal isso acontecer em faróis de LED porque você não tem mais aquele calor da lâmpada halógena dentro do farol que fazia com que essa pequena umidade, às vezes um vapor d'água, de alguma água que espirrou ali em partes quentes do motor e acaba evaporando por trás do farol, ela acaba penetrando no farol porque os faróis eles não são 100% selados, eles têm a vedação para não entrar água, mas eles têm certos respiros exatamente para ter essa troca de gases e às vezes acontece de dar aquela embaçadinha por dentro da lente e quando você passa a utilizar a lâmpada de LED, como é o caso desse farol desse cliente meu aqui, você não tem mais aquela alta temperatura da lâmpada halógena aqui dentro que ajuda a desembaçar a lente por dentro. Então esses pacotinhos de sílica eu sempre instalo dentro dos faróis para evitar que eles embacem e nesse kit de retrofit plug and play, além dos adaptadores, parafusos e porcas, você recebe também esses pacotinhos de sílica para você fazer o retrofit mais top possível no farol do seu A3. Então se você trabalha com esse tipo de personalização de farol, você oferece esse tipo de serviço para os seus clientes, se eventualmente aparecer um farol de A3 para você fazer o serviço, um kitzinho desse daqui pode te ajudar a poupar tempo e você conseguir entregar o serviço para o seu cliente num tempo muito menor e ter a certeza também de que você vai estar entregando uma adaptação bem precisa, bem regulada e bem fixada. Para você também que é autoentusiasta, tem um Audi A3, você que gosta de fazer as coisas você mesmo dentro de casa, esse kit plug and play pode ser a diferença entre você ter que pagar a mão de obra de algum profissional para fazer para você ou de conseguir fazer você mesmo em casa a alteração dos seus faróis com muito mais praticidade. Como eu falei no começo do vídeo, a intenção desse kit é trazer praticidade e também trazer economia. Então algumas pessoas vão perguntar, poxa, mas como que é economia se eu estou tendo que gastar mais dinheiro? Antes eu tinha que comprar projetor, lâmpada, pagar a mão de obra. Agora eu tenho que comprar projetor, lâmpada, adaptador e ainda pagar a mão de obra. Isso vai depender. Por exemplo, para quem gosta de pôr a mão na massa, tem coragem de abrir um farol desse daqui e fazer o serviço e de repente não tinha coragem de fazer exatamente pela complexidade da alteração desse tipo de farol, agora você pode de repente arriscar fazer você mesmo, já que você tem um kit que vai facilitar o seu trabalho. E mesmo para você que não tem coragem de fazer você mesmo o serviço e vai pagar alguém para fazer, de repente você conversando com o seu instalador e mostrando para ele a proposta desse kit, manda esse vídeo para ele, mostra a proposta desse kit, talvez você fornecendo as peças e esse kit junto para ele fazer a adaptação do seu farol, por conta da facilidade que você vai levar para ele com esses adaptadores, talvez você consiga uma redução aí na mão de obra, além de ter a certeza de uma adaptação bem feita, bem regulada, bem fixada. Uma última informação importante sobre o kit é que esses adaptadores que eu fiz, eles são específicos, foram feitos sob medida para o farol do A3, esse farol que vocês estão vendo aqui, que é o farol do A3 do ano 2000 até 2006, e também é feito sob medida para esse projetor aqui, que é o Mini H1 versão 9.5. Eu não sei se os outros Mini H1, que são versões anteriores desse aqui, se eles são exatamente iguais aqui nessa parte traseira, nos pontos de fixação. Se eles forem, se o Mini H1 8.1, 8.0 ou as versões mais antigas aí, Mini H1T, eles tiverem os pontos de fixação exatamente iguais ao do 9.5, esse adaptador vai servir para os outros projetores também. Mas eu recomendo fortemente que você compre o 9.5, é um projetor excelente, ele tem uma iluminação muito boa. Essa versão aqui, por exemplo, tem o corpo todo de metal. O 9.5 ele já vem com o orifício de entrada da lâmpada bem maior para você conseguir utilizar lâmpadas de LED. Os projetores Mini H1 mais antigos você só conseguia usar xenon, já o 9.5 você consegue utilizar lâmpadas de LED que são mais grossas, até mesmo colocar lâmpada halógena, né? Para quem gosta de manter originalidade, não quer usar LED nem xenon, você consegue utilizar a lâmpada halógena nesse projetor Mini H1. Vocês viram ali no teste que eu fiz que já ficou quase 20 vezes melhor do que o projetor original que vem nesses faróis paralelos do A3. Então, como esse adaptador é feito para esse projetor, se você quiser comprar esse kit, eu recomendo fortemente que você compre o Mini H1 9.5 para não ter erro na hora da instalação, não dar nenhuma diferença aqui de encaixe e ficar perfeitinho como esse que eu mostrei aqui para vocês no vídeo. Então, se você tem interesse em adquirir esse kit aqui e tiver alguma dúvida com relação à compra do projetor, pode fazer contato comigo que eu tiro todas as dúvidas de vocês antes de vocês efetuarem a compra. Para quem quiser comprar esses projetores no AliExpress, eu mando o link para vocês fazerem a compra do modelo certinho, não ter erro, não receber um projetor diferente que de repente não vai servir aqui nesse adaptador. E para galera que não manja muito de comprar de fora, comprar do AliExpress, fazer importação ou tem receio de comprar e não receber, eu também consigo fornecer para vocês o kit já montado. Ao invés de você comprar o kit dos adaptadores, vocês podem comprar diretamente comigo também os projetores junto com os adaptadores. E eu mando para vocês já desse jeito aqui, já montadinho. Vocês nem vão ter o trabalho de precisar colocar o adaptador no projetor. Já mando o projetor
adaptado para o farol da A3. E como eu tinha mostrado antes, vocês vão ter o trabalho apenas de retirar o projetor original e encaixar o Mini H1 já adaptado e tá pronto. E claro, mesmo não precisando de mandar para vocês as porcas e os parafusos, porque eu já vou mandar para vocês os projetores prontos, ainda assim vão aqui os pacotinhos de sílica para você fazer aquele retrofit top no seu farol. E obviamente, pessoal, eu ainda forneço esse tipo de serviço, eu ainda faço aqui o retrofit do farol. Se você, mesmo com toda essa facilidade de ter um kit plug and play para o seu farol, você preferir que eu faça esse serviço, né? Assim como o Josué, que é o cliente dono desse farol aqui, ele é lá do Rio Grande do Sul, eu sou aqui do Espírito Santo, ele mandou o par de farol dele para mim e eu tô fazendo aqui esse serviço. A partir de agora, todos os retrofits que eu fizer em farol de A3 já está incluído esse adaptador aqui, para que você tenha um retrofit com a maior qualidade possível e não aumentou nada o valor da minha mão de obra. O valor da mão de obra continua a mesma. Quem já fez retrofit comigo sabe como é o nível da qualidade aqui. Eu uso cola butílica, que é a mesma cola que os fabricantes de faróis usam lá na linha de produção. Eu coloco sílica dentro do farol para evitar a questão do embaçamento. O padrão de abertura dos faróis aqui, vou colocar na imagem para vocês aí o farol que eu já terminei. Vocês vão ver que na parte de cima não tem nenhuma marca, você não consegue identificar que esse farol já foi aberto, o acabamento fica muito bom. E agora, além de tudo isso, ainda está incluso nos retrofits de Audi A3 esse adaptador que eu coloco para que o retrofit fique perfeito, fique alinhado, fique bem fixado. Ter desenvolvido essa peça foi uma forma de aumentar a qualidade do serviço e você não vai pagar nada mais por isso. Aqui vai estar incluído no mesmo valor de mão de obra que eu cobrava antes de ter feito esses adaptadores. E para finalizar, eu sei que tem muita gente que tem receio hoje em dia de comprar as coisas pela internet, tem muito golpe rolando por aí, então para dar mais segurança para vocês, eu também faço venda desses kits pelo Mercado Livre. É claro que comprando diretamente comigo eu consigo vender um pouco mais barato, porque no Mercado Livre eu tenho que pagar comissão para a plataforma. Toda venda que eu faço eu tenho que pagar comissão. Então, para receber o valor que eu quero no meu produto, eu preciso cobrar mais caro no Mercado Livre para conseguir receber líquido o valor que eu espero receber no produto. Então, para quem já é inscrito do canal, já acompanha meus conteúdos, já me conhece há mais tempo, tiver interesse e sentir confiança de comprar diretamente comigo, consigo fazer um valor um pouquinho melhor do que o valor que vai estar lá no anúncio do Mercado Livre, beleza? Só fazer contato comigo no WhatsApp, vai estar na tela aí meu WhatsApp, meu contato, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Mas claro, sentindo mais seguro de comprar no Mercado Livre, fiquem à vontade. O link para fazer a compra tanto do kit apenas com adaptadores, tanto o link para fazer a compra desse kit completinho já com os projetores adaptados para o A3 vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você clicar e fazer a compra. No mais é isso. Se restar alguma dúvida sobre o kit, alguma coisa que não foi falada, deixa aí nos comentários. Vai ser o maior prazer responder as dúvidas de cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos.